Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero aqui cumprimentar toda a igreja, né? Com a paz do Senhor, né? Deus abençoe nossas vidas. Mais um ano se findando, provavelmente esse será o último vídeo que eu gravo em 2021, né? E quero saudar todos, eu saúdo a todos, sabe? Com a paz do Senhor, graça e paz, né? Que seja um ano de 2022, seja um ano de graça, aleluia. Um ano de paz, um ano bem, aleluia. Que nós possamos ser avivados, um ano que sejamos cheios da presença do Senhor, mais que fomos esse ano em 2021, né? Que nós possamos nos tornar loucos por Jesus, amém? Desde já, né? Quero pedir a todos que se inscrevam no canal aí abaixo, dê seu like, tá bom? E se inscreva aí no canal, compartilha bastante, né? Para me ajudar, em nome de Jesus. Quero trazer aqui a meditação, algo que o Senhor falou muito ao meu coração, e esta manhã Deus falou muito sobre isso comigo. E Deus, sabe, eu fazendo as coisas, afazeres de casa, eu lavando a louça, fazendo comida, e Deus falou comigo a respeito disso. E aí o Senhor falando comigo a respeito dessas coisas, eu nem li a Bíblia, nem tinha lido a Bíblia sobre essa palavra, né? Deus estava falando comigo acerca disso, né? E aí o Senhor me lembrou, referente a isso que ele estava me falando, ele me lembrou a palavra, né, referente a isso, né. Quero deixar também para vocês, né, um feliz ano novo, com muita paz, muita presença de Deus em nossas vidas, sabe? Que a luz do Senhor resplandeça em nas nossas vidas, nas nossas atitudes, né? Não só física, mas no nosso interior, né? Resplandecer a luz do Senhor em nós, né? Para que não que a gente fale, mas que as pessoas vejam a luz do Senhor em nós, em nossas vidas. Então busque mais ainda da presença, faça propósito com o Senhor, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, busque a presença do Senhor mesmo, sabe? Porque verdadeiramente a gente precisa buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Quero aqui orar a Deus antes de falar sobre essa palavra. Antes de falar da palavra, eu quero orar ao Senhor a respeito dessa palavra, para que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, e que ela possa fluir rios de água viva, poder mesmo de orar mesmo de olhos abertos, né? Amém? Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor, a honra é do Senhor, a glória dele, a glória de Deus, né? Que Deus possa tomar essa palavra nas mãos dele, em nome de Jesus, que a luz do Senhor venha resplandecer através da... Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Deus altíssimo, nosso Abba, o nosso Pai. Senhor, Tu és glorioso, Tu és santo e majestoso. Pai querido, a honra é Tua, a glória é Tua para todos sempre. Tudo vai se passar, Senhor, mas a Tua palavra ela permanecerá para todos sempre. Senhor Deus, quero colocar essa palavra diante do Senhor para que o Senhor venha abençoar, que venha fluir rios de águas vivas, que pessoas venham ser libertas e transformadas através do poder da Tua palavra, convencendo do pecado, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que pessoas venham ser avivadas, transformadas, pessoas venham ser, aleluia, consoladas, exortadas, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu vou falar se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo a partir do verso 10. Que fala assim:
Deus rejeita a Saul como rei. Aleluia, Deus. Fala assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este que chega, né? Que som, né? Samuel estava querendo dizer. Que som é este que chega aos meus ouvidos, né? Mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: fala. Aleluia, Jesus. Então disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores e os amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Como é em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura dos carneiros. Oh, aleluia, Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor, né? Essa palavra aqui começa aqui no capítulo 15, eu estou lendo a partir do verso 10, mas você entender a história, né? Começa a ler do início, do verso 15, tem toda uma história por trás dessa repreensão, né? Que Deus manda Samuel ir repreender Saul, que havia sido constituído rei. O Senhor estava falando muito comigo, fazendo as coisas de casa, como eu falei, e o Senhor falava muito para mim de obediência, né, comigo. É tempo de, sabe, a gente está chegando num tempo e, aleluia, e aí a história vai dizer, né, que Deus dá uma ordem, o capítulo, só para fazer um resumo da história, é que tanto que o capítulo 15, o título da minha Bíblia diz assim: Deus manda destruir os amalequitas. Então a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem para Saul, que era o rei, que havia sido constituído a rei. Deus vai dar uma ordem para que ele entre, aleluia, vá, destrua os amalequitas e tudo aquilo, entre na cidade, destrua tudo.
não só os amalequitas, e Deus está dando essa ordem, como tudo que ali naquela cidade havia. Quero destacar que Deus não precisa, aleluia, Deus sendo dono de ouro e da prata, Ele não precisa das minhas e as tuas migalhas, aleluia. Deus quer, aleluia, ofertas de verdade. Deus, e aí, olha como que era um engano, né? Deus dá uma ordem para que ele simplesmente entrasse com todo ele, né? E todo o seu exército, destruísse os amalequitas e destruísse tudo que ali havia. Aí, Saul, ele vai começar, aleluia, não vai obedecer o que Deus manda, aí vai começar a poupar com o intuito. Aí quando Samuel, né, poupa, faz aliança com o inimigo, né, vai poupar o rei, né, de morrer, fazendo aliança com o inimigo, desobedecendo aquilo que Deus havia mandado. Aí Deus fala com Samuel, o profeta, acerca de Saul, que Deus o rejeita. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Samuel, aqui no versículo 10, diz que ele ora a noite toda, a madrugada toda, porque Deus havia falado, né, que rejeitou Saul, né, como rei. Louvado seja Deus. Aí quando o profeta vai ter com ele, né, que ele chegou, que ele veio, olha a justificativa que ele dá. Não, eu poupei as ovelhas porque eu queria oferecer sacrifício ao Senhor. Aleluia. E aí o profeta vai dizer assim, né? Primeiro ele vai tentar enganar, né? Não, é que foi assim, que foi assado, não. Aí o profeta diz assim, mas esses, eu estou ouvindo, né? Mugidos de vaca, de boi. O que é isso que eu ouço, né? Aí ele, não, porque o povo, olha, ele tirando a responsabilidade dele, ele tirando, né, a sua responsabilidade enquanto rei, tirando das suas costas, querendo colocar no povo. Não, é porque o povo, ele que aí tentando disfarçar aquilo que ele tinha feito, o seu erro, porque ele era rei. Ele estava à frente daquele povo, daquele exército. Então o exército ele jamais ousaria desobedecer Saul. Mas Saul desobedeceu a Deus. E aí o profeta vai falar para ele. Aí ele vai falar, não, que o povo tomou, né, os despojos, né, as ovelhas, as vacas, tudo que era melhor, tudo que era de melhor, né, para sacrificar, para fazer de sacrifício para o Senhor, né, aleluia, para trazer para que o Senhor, né, recebesse, ou seja, ele quer justificar o pecado dele, dizendo que aquele pecado, aquilo que ele faz, aquele erro, aquela desobediência, era para agradar a Deus, como se Deus não conhecesse o nosso coração. Como se Deus não conhecesse, não soubesse das nossas intenções. E querendo jogar das costas dele a sua responsabilidade nos outros, né? Que é mais fácil. A gente vê isso lá em Gênesis, também acontece isso, quando Deus, na virada do dia, Deus vai lá, que ele sempre passava ali no Éden, né? E o homem, né? Deus fala, né? Mas por acaso estão se escondendo, que eles se escondem. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, que Adão e Eva eles vão se esconder da presença do Senhor. E aí o Senhor vai lá e fala com ele. E Adão ele nega. Ele disse, mas foi a mulher que me deu. Tirando a sua responsabilidade, como se só fosse só a responsabilidade da mulher. Zelar pela integridade, zelar pela obediência ao Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente enxerga aqui é que Saul, além dele desobedecer, ele não reconhece que ele está errado, ele está colocando, é mais fácil ele colocar o erro dele, imputar em outras pessoas do que ele reconhecer. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, não é nem isso que eu... Mas eu vou abrir esse parênteses e vou falar para você. Essa é a diferença de Saul e Davi. Ambos erraram.
Ambos cometeram erros? Sim. Ambos pecaram? Sim, pecaram. Mas a diferença é que um há quebrantamento, que um há arrependimento e o outro não houve arrependimento. Se Saul nesse momento reconhecesse que ele errou, que foi um pecado, que ele desobedeceu e pedisse perdão ao seu Senhor, me perdoa, sabe? Senhor, eu errei, mas me perdoa, e não cometesse mais. Essa foi a diferença. A Bíblia diz que o mesmo rei que era Davi, Deus manda também um profeta ir falar com ele, ter com ele, porque ele não estava passando despercebido diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que quando o profeta vai lá, conta uma história, ele quer matar. Não, a gente tem que tomar... Não, quem fez isso? Eu vou cobrar, eu vou fazer. Porque é muito mais fácil a gente apontar o erro dos outros, ou a gente colocar, imputar nos outros, né, a nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto cristãos em Cristo Jesus. É muito mais fácil eu dizer para Deus ou para a igreja que o erro não foi meu, que o erro foi do fulano, eu pequei por causa do ciclano, do fulano, quando na verdade a responsabilidade de, aleluia, da minha integridade com o Senhor, da minha obediência ao Senhor é minha e não do fulano, do ciclano. É muito fácil. A gente tem a mania, o ser humano, de quando a gente erra e aí a gente sai da presença. A gente sai, não. O Espírito Santo de Deus retira a presença dele de nós. Né? Eu não sei quem já teve essa experiência. Graças a Deus, eu, pela misericórdia, né? Graças a Deus, né? Mas assim, da gente ver pessoas que saem, que não estão mais na presença, que a presença já não estão mais nela, e ela diz, a culpa foi da igreja, a culpa é do fulano, a culpa foi do pastor. Não, lá tinham mulheres fofoqueiras, lá tinha mulheres que me denegriram, lá tinha mulheres assim, lá eu não me sentia bem. Porque é mais fácil a gente colocar, imputar a nossa responsabilidade enquanto cristãos, a nossa responsabilidade no outro do que falar que somos nós, do que reconhecermos. A gente precisa, enquanto a gente não parar e a gente apontar o erro do outro, a gente dizer que foi o outro quando na verdade fomos nós. E aí a Bíblia diz, fazendo ainda nesse parêntese, que Davi não, ele quer cobrar porque era do outro. Mas aí o profeta fala, não. Quando ele pergunta, mas quem é esse? Eu vou cobrar, eu vou fazer, eu vou acontecer. É você. A Bíblia diz que Davi, ele cai em si. Ele se arrepende, ele reconhece. Ele não vai ficar dizendo que foi o outro, que foi Cicrano, que foi Betano. Não foi a Beth. Não, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece e se arrepende. É isso que o Senhor espera de mim e de você, arrependimento. Deus não ocultou nem o pecado de Davi, como também não ocultou o pecado de Saul. Mas a diferença é de quem é que estamos nos comportando diante dos pecados, diante de nossos pecados. Estamos nos comportando como Saul ou estamos nos comportando como Davi? Porque Davi morreu, Saul morreu, mas até hoje existem pessoas com atitudes de Davi, pessoas com atitudes de Saul. Quando na verdade o erro é meu, o erro é seu. E aí, a Bíblia diz que Saul ele não reconhece. Saul ele vai continuar insistindo no seu erro. Aí começa o declínio. Aí começa o fundo do poço. E aí você pode estar me perguntando, e por que, Carolina, o fundo do poço? Porque ele não reconheceu o seu pecado diante de Deus. Não era para o profeta que ele tinha que reconhecer, não, era diante de Deus. A Bíblia diz que Davi,
Ele reconhece o seu pecado, o seu erro, ele se arrepende. A Bíblia diz que ele vai se rasgar. Ele vai lá colocar a sua boca, o seu rosto, no pó, sabe? Clamando ao Senhor Deus. E Saul não. Ele continua ali nos seus pecados. A gente sabe que só tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, que é o pecado. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Deus não admite. Deus não suporta o pecado. E eu tô falando isso não é só para você que tá aí do lado de outra tela, mas eu tô falando para Carolina também, porque o Senhor começou a falar comigo quando eu estava lavando a louça, quando eu estava cozinhando. É tempo de nós fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise conosco, porque é muito fácil a gente ver, a gente consegue enxergar o pecado do nosso irmão, mas a gente não consegue enxergar o nosso pecado. Eu quero dizer para nós, o nosso pior pecado é a desobediência ao Senhor. Isso que Deus fala, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, mais do que os nossos sacrifícios, mais do que tudo aquilo que a gente pode oferecer ao Senhor, o Senhor quer a minha e a tua obediência diante dele. O Senhor quer que nós possamos ser sacrifícios vivos, nos santificando, para não desobedecermos a palavra do Senhor, sabe? O nosso pior, a gente acha que a gente peca, a gente erra por coisas, por uma montanha, mas não. A gente começa a errar, a gente começa a pecar por pequenas pedrinhas, sabe? Pequenas. E quando a gente vê, essas pedrinhas já estão do tamanho de uma montanha. O declínio de Saul, ele não começou ali, quando Deus dá uma ordem para ele e ele descumpre. O declínio de Saul, ele começou muito antes. Muito antes. Se a gente for ler as escrituras, lá em 1 Samuel, a gente vai ver que várias vezes o Senhor, né, através, né, porque naquela época, né, o Senhor estava usando Samuel. Ele era ali um profeta ungido, profeta escolhido por Deus, né, para ser a pessoa, né, era ali o representante ali de Deus. E se a gente for ler as escrituras, a gente vai ver que em outros momentos Deus mandou Samuel repreender Saul. Lá no capítulo 13, o Senhor repreendeu a Saul e Saul, ele continuou com as suas desobediências.